Promover a maior participação das mulheres na política é uma das principais preocupações das deputadas estaduais mineiras, que iniciaram seus mandatos este ano. Agora, no mês de março, um ciclo de debates abre as discussões sobre o tema aqui na Assembleia. Hoje, o Parlamento Mineiro conta com 7 deputadas que já apresentaram à mesa diretora algumas propostas que incentivam a representação feminina. Entre elas, a criação de uma comissão especial para promover a participação das mulheres na política e uma mudança da Constituição Estadual para garantir a presença feminina na mesa diretora da Casa. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Assembleia Debate traz ao estúdio as deputadas Marília Campos, do PT, Rosângela Reis, do PROS e Ione Pinheiro, do Democratas. O Assembleia Debate está começando. Muito obrigada pela presença das senhoras deputadas aqui no Assembleia Debate. Nós vamos começar o programa com uma pergunta pessoal, contando um pouquinho da trajetória política de cada uma. Deputada Rosângela Reis, terceiro mandato da senhora aqui na Casa. A senhora acredita que a participação política nos últimos anos, aqui na Assembleia de Minas, evoluiu, houve avanços, e até no cenário nacional também? Sim. Renata, é um prazer estar aqui no programa Assembleia em Debate. Quero saudar também a deputada Marília, saudar a deputada Ione, que está aqui nesse debate. E gostaria de agradecer também a oportunidade. Nós tivemos alguns avanços, já estou no terceiro mandato, caminhando para o terceiro mandato. Avanços que foram importantes aqui na Casa, e também eu vejo que a nível federal nós tivemos conquistas grandes. Uma primeira conquista que eu quero citar é a lei de cotas, né? Nós alcançamos aí 30% no preenchimento dessas cotas partidárias. Sabemos que não é 30% para preencher o número de mulheres, mas hoje nós já temos esse número como parâmetro para que nós possamos ter essas vagas preenchidas dentro dos partidos. Então, essa lei, eu considero ela importante para que possamos ter mais mulheres filiadas aos partidos, mais mulheres candidatas e mais mulheres ocupando os espaços de poder. Então, esse foi um avanço a nível nacional que eu considero fundamental hoje para que nós possamos impulsionar mais mulheres na política. Eu tive aqui dentro da Assembleia 2 mandatos, dentro da minha experiência com os 2 mandatos, nós chegamos a ter 4, 5 deputadas. Hoje, o avanço que nós tivemos, acrescendo aí mais 2 deputadas, então estamos chegando a 7 deputadas hoje, né? Então, vejo que já teve um avanço aqui dentro da Casa também, né? E foram leis que tivemos aqui que foram aprovadas, a questão da licença da maternidade, que teve aprovação para 6 meses, ampliando de 4 para 6 meses, para o funcionalismo público, né? Isso para nós foi importante, aqui para a Casa também foi importante. Temos tido avanços, né? E vejo que a expectativa de alcançarmos mais é grande, porque a bancada chegou nova, chegaram mais mulheres, com mais ânimo, mais força, né? Então, nós estamos aqui para somar forças. Deputada Marília Campos está de volta à Assembleia, depois de comandar contagem aí por 2 mandatos. Deputada, a deputada falou sobre essa questão de unir esforços. A senhora está com uma bandeira justamente de vamos aumentar a participação feminina na Assembleia, né? Quais as principais bandeiras mesmo a serem defendidas agora na parte prática, no dia a dia? Olha, nós temos discutido muito entre a gente, bancada de mulheres aqui na Assembleia. Primeiro, dos 77 deputados e deputadas, somos 7. É um avanço? Sim, mas ainda assim é um déficit da nossa representação. É só a gente verificar que a maioria
do povo brasileiro, aliás, mais de 50% são mulheres. E nós não temos aqui nem 10% de representação. Então, tem um déficit de representação. E mais, nós nunca tivemos nenhuma representação na mesa da Assembleia. Isso significa que nos principais postos de comando, nas presidências de comissão, na liderança, nos líder do bloco, líder de bancada, nós estamos ausentes. Então é muito importante que a gente lute não apenas para aumentar a nossa representação, mas que a gente esteja também nos principais postos de comando. É por essa razão que a gente tem discutido e lutado para alterar o regimento da mesa da Assembleia. É por essa razão que nós estamos lutando para aprovar um projeto de lei que altera a Constituição Mineira para garantir que pelo menos uma mulher esteja representada na mesa da Assembleia. É uma simbologia, mas é importante por quê? Porque as mulheres hoje disputam o espaço público. Disputam o espaço público no mercado de trabalho, disputam o espaço público na política, disputam o espaço público que é ter outras regras ordenando esse jogo para que a gente esteja melhor representada. Então a gente está se articulando, conversando bastante para que a gente tenha um estímulo para aumentar ainda mais a nossa participação na casa. Deputada Ione, a senhora que está estreando aqui no Parlamento Mineiro, mas vem de uma família de políticos rodeada por irmãos, né? O que você acha que a mulher ela pode fazer realmente de diferença nesses momentos de decisão, de tomada de poder? Renata, obrigada, pelo convite. Quero também aqui minhas companheiras, minhas amigas, que é tão bom, estar aqui com elas, Marília, Rosângela. Eu nasci numa família de políticos, sim, Meu pai já foi prefeito, foi vereador, então desde pequena isso foi muito forte dentro da nossa casa. Sempre esse espírito de servir, principalmente as pessoas mais necessitadas. Meu irmão Diniz, foi deputado, foi presidente da Assembleia, por 5 mandatos. Eu acho que foi um político que sempre procurou estar perto, próximo do povo e sempre lutando pelo povo. O Toninho, o outro, é deputado federal, pelo 2º mandato, já foi prefeito de Ibirité também por 3 mandatos, e também meu sobrinho, que hoje é o mais jovem de Minas Gerais. Então a política sempre foi muito presente na nossa família. Mas eu sou filha de uma mulher guerreira, é uma mulher lutadora, é uma mulher que ela desafiou o tempo dela, a história de vida. É uma mulher que praticamente há 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, saiu de Paracatu, como diz, no caminhão de boleia, estudou, fez 3 cursos superiores, casou, teve filhos e sempre trabalhou fora. Então, eu acho que a minha mãe é uma mulher merecedora de aplausos, é uma mulher que trabalha até hoje, é uma mulher que sai de casa todos os dias e sempre lutando. É uma mulher que ingressou no Estado através de concurso público, na educação. Então, eu acho que na nossa família nós temos uma mulher, nós temos uma influência muito forte de uma mulher guerreira e uma mulher de luta. Como as minhas companheiras já falaram, eu acho que nós estamos tendo um avanço ainda muito pequeno. Porque a verdade é que a cota, nesses 30%, mas as eleitas não é nessa mesma proporção, que são eleitas hoje, para ter mandatos. Mas o que eu sinto, eu acho que nós aqui estamos começando aqui agora na Assembleia, nesse novo mandato, nós estamos dando, como diz, começando uma nova etapa. Mas o que é mais importante? Isso ter uma constância. Porque senão vai acontecer o que acontece sempre. Só procuram as mulheres na época da eleição para preencher a cota. Eu acho que isso é uma falta de respeito com nós, mulheres. Você vê que hoje nas creches, nas associações, o número de mulheres participou. E por que elas não se candidatam? É engraçado que nós só somos procuradas, na época da eleição, para preencher o número mínimo que precisa. Cumprir a lei. É para cumprir a lei. Eu acho que é um desrespeito tão grande com nós, porque nós não estamos aqui, não é para substituir os homens, pelo contrário, nós queremos trabalhar juntos, nós queremos fazer essa diferença juntos ali, E a mulher traz um olhar diferenciado, não é? Olha, e vou falar uma coisa para você, não é fácil, nós aqui somos, mãe e esposa, você conciliar a vida pessoal com a política, vou falar com você, não é fácil não, é um desafio, é um ato de coragem, mas eu falo que é um ato de coragem sim, porque não é fácil, o machismo ainda é muito forte, e ainda nós temos essa questão cultural,
Além do que nós também temos que ver essa questão vocacional também, né? Porque não é tão simples assim, mas eu acho que aqui, né, eu só tenho que agradecer. Encontrei um time de mulheres guerreiras, né? De companheiras, e que eu vejo que elas estão aqui também, olha, a gente fazer essa diferença, porque a gente vê às vezes esse desgaste muito grande do político hoje. Que é verdade, muitas mulheres não querem o que candidatar porque não tem um apoio. Não tem um apoio familiar, não tem um apoio da própria sociedade. Que infelizmente hoje, gente, acho que todos os políticos é corrupto. E a verdade não é essa. Nós temos muita gente séria. A corrupção é uma questão cultural, né? Ela está em outras profissões também. Então essa falta de apoio, essa falta no dia a dia, isso aqui, às vezes inibe as mulheres, né? Eu acho que elas têm que vir participar, vir, né, batalhar, porque já parou para pensar como que é importante, como que é gratificante. Nós estamos aqui participando de uma construção, né, de uma Minas Gerais mais justa, mais igualitária mesmo, né? Nós estamos aqui lutando por uma Minas melhor. A gente está falando justamente dessa questão do número dessa reserva de 30%, né, que a legislação obrigou os partidos a fazer. Vamos ver agora alguns números. A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal fez um estudo sobre a participação feminina na política. Pelo menos em termos numéricos, o número de candidatas vem aumentando a cada eleição. Vamos ver alguns detalhes das 3 últimas eleições brasileiras. Em 2006, 628 mulheres se candidataram ao cargo de deputada federal, o que representou apenas 12,7% do total de candidaturas. Em 2010, já foram 935 candidatas, 19,1% do total. Em 2014, esse número subiu para 1.755 mulheres, ou 29,15% dos candidatos. Já para deputada estadual e distrital, em 2006, foram 1.736 candidatas mulheres. Em 2010, 2.639 candidaturas. E em 2014 foram registradas 4.617 mulheres candidatas nos estados e no Distrito Federal. Aqui em Minas Gerais, 316 mulheres se candidataram no ano passado, o que representou 30,44% do total de candidatos. Nós vimos então que o número de candidatas tem crescido, mas nem sempre isso, depois da eleição, isso continua, né? O número de eleitas, a gente vai ver no próximo bloco, detalhar melhor sobre isso, não é o mesmo. Quais as dificuldades na prática? Ione citou que os partidos só procuram na época da eleição. Quais as dificuldades que as mulheres têm na prática mesmo, no dia a dia, para poder participar da vida política? Não só na época da eleição, mas, né, durante todos os 4 anos. O que vocês acham? Eu posso fazer uma pergunta diferente? Claro. O dia que a gente estava articulando as assinaturas para nosso projeto de lei lá na Assembleia, lá no plenário, alguns deputados falaram assim, mas e por que as mulheres precisam de uma condição diferenciada para poder disputar? Por que não um tratamento igual? Porque o que nós estamos defendendo? Que as regras do jogo modifiquem na reforma política para estimular e garantir uma participação maior das mulheres. Porque as cotas, elas reservaram vagas na lista partidária, mas não reservaram as cadeiras. E não é à toa que tem muita candidata que eles chamam de candidata laranja. Então, os nossos deputados, os nossos colegas estão perguntando, mas o que mais que vocês querem? Por que está precisando de mais estímulo? Né? Isso Acho é que essa é uma pergunta, né, uma indagação que está na cabeça deles, né? Que nós estamos tendo, né, já o direito, e além do direito, nós já estamos tendo as facilidades já de ter o espaço para a candidatura, né, que é os 30%. Né? Mas o que mais implica nessa situação e que nós mulheres queremos? Tanto é que nós, na nossa preocupação mesmo de termos, né, um trabalho diferente aqui na casa, de fazermos e buscarmos um engajamento maior das mulheres mineiras,
no próprio evento que teremos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, está dizendo o que as mulheres de Minas querem, o que é a reforma política, né? Qual que é a reforma política que nós mulheres queremos aqui para casa? É a mesma que você perguntou, questão das dificuldades que as mulheres têm de vir. A Ione colocou que as mulheres hoje elas já participam dos movimentos sociais, dos sindicatos, nós já temos mulheres, mulheres trabalhadoras nas diversas profissões, médicas, engenheiras, contadoras, advogadas, né, professoras. Por que é tão difícil, então, participar da política? Professoras. Mas porque as condições são diferentes. Condições diferentes culturalmente, a Ione colocou aqui a questão da cultura, a mulher mais voltada para a família. E onde que fica o filho? A terceira jornada que a mulher tem que realizar de trabalho, além do trabalho dela, né? Ela tem ainda que cuidar da casa, cuidar dos filhos, do esposo, do marido, né? Essas são umas das dificuldades. A presidenta do Chile fala assim, olha, quando a mulher entra para a política, ela muda. E muda. Porque hoje, culturalmente, você colocou essa questão, né? Culturalmente, qual foi a cultura que foi imposta? Que o lugar de mulher é dentro de casa. Não é no espaço público. Né? Tem aquele ditado, esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. Esse é o mundo da mulher. Cuida dos filhos, cuida da casa. Então, para ela poder sair desse espaço que foi reservado culturalmente para ela, ela tem que mudar. Então, é uma mudança psicológica, afetiva e que às vezes provoca muito sofrimento. E é um Quantas jogo de de nós deixamos, né? Também, o né? nosso filho, né? O nosso esposo, a nossa casa. Quantas vezes já trabalhamos, voltamos e o serviço estava todo lá para ser feito. É mais difícil. Então, quando a gente reivindica condições diferenciadas para que se modifiquem as regras do jogo no sentido de estimular a mulher, é porque a nossa condição social e cultural ela é diferente do homem. O homem ele é chamado, é criado as condições para ele poder participar. A mulher não, ela tem que lutar, né, contra uma cultura, contra, né, a cultura que ela recebeu em casa para falar assim, agora eu vou. E você diz, tem que ter coragem. Né? Tem que ter ousadia. Porque às vezes até dentro de casa, o marido não entende. Renata, eu acho que o apoio familiar ele é tão importante, porque se não tiver, ela não vai. E vou te falar uma coisa com você, o que eu acho que é interessante. Primeiro, que as mulheres também que ocupam, às vezes, um cargo público, né? Nós temos várias tão boas, elas ocupam os cargos, mas elas não vêm para serem candidatas ou, às vezes, também para ajudar nesse incentivo. Às vezes fala assim, eu estou aqui no cargo, mas eu nem gosto de política. Não é? E a política, ela é presente, gente. Ela entrou no dia a dia nosso, é através dela que nós conseguimos modificar, né, as coisas. E as meninas aqui falaram tão bem essa questão cultural, que eu acho que ela é tão forte, porque nós somos criados, né? O filho é que vai seguir os passos do pai, não é mesmo? Porque pode olhar para você ver, né? É o filho que é o homem, não é? Não é porque não é a filha que vai seguir. A filha segue da mãe. Da mãe. Ficou em casa. Ficou em casa, é. E essa questão cultural, ela é forte. Nós não vamos conseguir, né? Quando as meninas colocaram aqui na casa mesmo, né? Hoje, os empregos, as mulheres ganham menos, às vezes é o mesmo cargo que os homens. Por que o salário delas é menor? Não é o mesmo, né? De acordo. Eu acho que aqui ninguém quer mostrar que é melhor do que os homens. Não é questão disso, é questão de direito. Né? Não é questão aqui de ser mais competente, se não são mais competentes os homens ou se são as mulheres. Eu acho que é uma questão de direito. E esse direito, por exemplo, seria o Estado garantir uma escola para deixar o filho em tempo integral, mais vagas. A gente começa por aí. As escolas de educação infantil implementada. Não só para a mulher poder atuar na política, mas para ela poder trabalhar. Olha como é que as mulheres deixam os filhos hoje. Do 100%, Renato, de recurso que sai para o investimento de construção de creches, hoje chega lá na ponta, que é realmente efetivado, é apenas 11%. Então, hoje nós estamos aí lutando para que haja programas e construções de creches para deixar as crianças, mas
poucos ainda está em construção, sabe? Então, a nossa luta aqui na casa, né, dessa bancada de mulheres, ela é grande. Ela é grande para que nós possamos trabalhar a política pública na sua essência e na efetividade e trabalharmos também para que nós possamos dar condições para que essas mulheres possam estar nos partidos, serem candidatas e também alcançar esses espaços de poder. Existe um espaço muito grande na política para as mulheres. Existe. Agora, o que é necessário é alguns pontos que nós defendemos da reforma política, que eu volto a frisar, que eu vejo que é de fundamental importância, que é a questão do voto em lista, né, do voto distrital, do financiamento público de campanha, que as mulheres também têm dificuldade nessa questão do financiamento, de recursos, de captação de recursos. Eu mesmo tive problemas de recursos para minha própria campanha. Explica um pouquinho melhor, porque fala-se muito que esse financiamento privado, isso dificulta porque as mulheres têm pouco acesso a quem tem ali o dinheiro para distribuir, porque as campanhas são caras hoje. Qual que é a dificuldade, por exemplo, que a senhora teve nesse sentido? Eu tive dificuldades de captar os recursos mesmo, das próprias empresas. Eles acham que mulher não... São grupos muito fechados. São muito fechados. Machistas, né? Na minha cidade mesmo, candidatos menores que foram candidatos a vereadores, homens que não ganharam a eleição, teve indicações de receber recursos de empresas grandes lá na minha cidade e a qual eu trabalhei, fiz o contato, a ponte, para que pudesse também pleitear esse apoio, e eu não tive. Eu não tive esse recurso. Agora, se você tem o financiamento público de campanha e você tem a votação em lista, você passa o financiamento através de fundo partidário, que aí vai ter toda uma política de favorecer não apenas um ou outro candidato, mas a lista de candidatos. Nós estamos trazendo para o debate que vai ocorrer na Assembleia Legislativa dia 13, uma experiência internacional onde houve a reforma política, que é a experiência da Bolívia, e na Bolívia, depois da reforma política, você tem um aumento considerável da representação de mulheres no parlamento. Isso é importante? Fundamental, né? E aí, como é que foi a experiência lá? É o voto em lista e tem uma alternância, um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. Então, de forma que não é apenas uma cota na lista, né? Você tem uma representação paritária de homens e mulheres. E, obviamente, a questão do financiamento coordenado pelo partido e numa perspectiva de financiamento da lista como um todo. E não apenas de um ou outro candidato. E aí dá transparência, né? Transparência inibe e evita mesmo a corrupção, né? Eu acho que isso aí erradica a corrupção, esses desvios que tem das empresas, para poder abastecer, né, grandes políticos que já estão há anos na política. Ou às vezes nem tanto tempo, né? Como você mesmo citou que aconteceu. Políticos, às vezes, só pelo fato de serem homens, conseguirem esse dinheiro com muito mais facilidade do que uma mulher que, às vezes, já tem uma trajetória política muito maior. Mas é porque tem domínio de interesses. Então, tem um grande que influi para querer fazer essa concorrência com quem está lá, fazendo um trabalho sério, honesto, transparente, né? Mas que não tem vínculo, né? E não fechou com esse grupo, Renata, politicamente. Mas, gente, nós não podemos esquecer que, além de nós temos que lutar também para essa coincidência de mandatos, que ela é muito desgastante, as eleições. E o gasto também é muito alto. Olha, gente, isso é uma coisa tão séria. Tem que baratear. Eu acho que o custo... Nós estamos falando de uma coisa, às vezes, só pessoal dos candidatos, mas e o custo disso para o Brasil inteiro? 5 bi. Poxa, gente. Coisa horrorosa, né? né? Além disso, também dessa coincidência, que eu acho que essa coincidência de mandatos, nós temos que acabar também com a reeleição. Sabe? E mandar, às vezes, passar o mandato, né? Às vezes para 5 anos. Porque dá tempo da pessoa entrar, realizar, né?
e cumprir. Mas eu acho que enquanto o executivo, que eu falo lá em Brasília, não tiver mesmo esse interesse da reforma, mesmo, eu acho que nós ainda vamos... Eu acho que tem que ter. Então a gente vai continuar... Agora você viu que as mulheres aqui, elas opinam não apenas sobre a participação das mulheres na política, mas globalmente sobre o sistema político tudo, como né? todo. E o que a gente quer dos homens que estão na política é que eles apoiem um sistema eleitoral mais democrático, com a participação de mais mulheres. Então, isso é importante a gente estar colocando, porque a gente opina sobre a nossa questão particular, mas opinamos também sobre as questões mais gerais. E queremos o apoio dos homens para que mais mulheres participem da política. Será que a gente vai conseguir esse apoio? No próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu espero você. Até já.